I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, tudo bem? Aqui começa a série Grandes Homens da Bíblia. E para começar, a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, o rei da nação de Israel. A história de Davi podemos encontrar em 1ª e 2ª Samuel. Nenhuma pessoa é tão frequentemente mencionada na Bíblia no tocante a fatos de sua vida quanto a Davi. Além das simples referências a ele, o seu nome veio a ser associado a várias localizações e expressões que podemos dizer: a casa de Davi, o trono de Davi, a cidade de Davi, as fiéis misericórdias prometidas a Davi, o justo renome de Davi, Davi como rei, o pacto de Davi, os descendentes de Davi. Veremos agora de forma sintetizada os pontos principais da história do rei Davi. Vamos lá! Davi é uma das figuras magníficas da história bíblica. Seu reinado, um ponto alto no plano de Deus para Israel, teve importância considerável e duradoura. O filho mais novo de Jessé nasceu em Belém, na linhagem de Judá. Na época, Jerusalém pertencia aos jebuseus e regiões intensas da Terra Prometida ainda eram ocupadas por povos estrangeiros, especialmente os filisteus. Deus usaria Davi para completar a conquista da terra. Quando jovem, era um simples pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. A vida de Davi sofreu uma mudança inesperada quando Samuel o ungiu como rei durante uma visita que o profeta fez a Jessé. No entanto, o reinado de Davi não começou com um golpe de estado nem com um assassinato. Aliás, Davi se tornou servo fiel do rei Saul. Começou a servi-lo como músico e tocava canções que lhe acalmavam o espírito atormentado. Mais adiante, Davi compôs muitos dos salmos. O jovem Davi também ajudou Saul no famoso episódio em que derrotou Golias, o campeão dos filisteus, em um combate individual. Posteriormente, Davi se tornou um líder militar vitorioso. Embora Davi fosse leal, Saul passou a suspeitar dele e Davi teve de fugir. Conseguiu escapar com a ajuda de Jonatas e Mical, filhos de Saul. Durante seu exílio, liderou um grupo numeroso de partidários e um exército com 600 homens. O profeta Gade e o sacerdote Abiatar, que faziam parte desse grupo, proveram direção e orientação do Senhor. A grande paciência de Deus com Saul finalmente se esgotou e o monarca foi morto no campo de batalha. Ainda assim, não foi fácil para Davi estabelecer seu governo sobre todo Israel. Judá o proclamou rei de imediato, mas a princípio as tribos do norte escolheram Isbosete, filho de Saul, para liderá-las. Isbosete não era um líder forte e competente, tendo permanecido no poder apenas graças à proteção de Abner, o comandante militar de Saul. No entanto, Isbosete agiu de modo imprudente e insultou Abner, o que levou o general a colaborar para que o reino fosse entregue a Davi. No comando de Israel unificado, Davi procurou consolidar o reino. Ele e seus homens tomaram Jerusalém dos jebuseus e a transformaram na capital. Davi também expulsou os filisteus que restaram em Canaã. Em seguida, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Seu plano era construir ali um templo permanente para Deus em substituição ao tabernáculo. Deus não permitiu que Davi realizasse esse desejo, mas mostrou seu amor por Davi ao fazer com ele uma aliança que estabeleceu seus descendentes como uma dinastia.
Em pouco tempo, a vida de Davi mudou para pior. Numa época em que ele provavelmente deveria estar no campo de batalha com seu exército, encontrava-se desocupado no terraço de seu palácio, onde viu uma bela mulher chamada Betseba tomando banho. Ele a desejou e, como faziam os déspotas do antigo Oriente Próximo, tomou-a para si. Betseba engravidou e a tentativa de Davi de encobrir o adultério falhou. No desespero de manter seu segredo, ordenou que Urias, marido de Betseba, fosse morto. Nem mesmo um grande rei como Davi pôde esconder segredos diante de Deus, de modo que o Senhor enviou seu profeta Natã para confrontá-lo. O rei se arrependeu, mas até o final de seu reinado, tanto ele quanto seus familiares sofreram com as consequências de suas ações. Deste ponto em diante, a família de Davi se desintegrou. Amon, filho de Davi, estuprou sua meia-irmã, Tamar. Absalão, irmão de Tamar, assassinou Amon. Mais adiante, Absalão iniciou uma guerra civil e tentou usurpar o trono de seu pai. Outro filho, Adonias, tentou tomar o trono ao proclamar-se rei, enquanto Davi ainda estava vivo. No entanto, Davi conseguiu reunir forças suficientes para garantir que Salomão fosse o seu sucessor. Davi faleceu, Salomão foi proclamado rei e teve início uma longa dinastia davídica. Foram poucos os sucessores de Davi que estiveram à sua altura. Em raras ocasiões, seus descendentes conduziram a nação para que adorasse a Deus fielmente, e o reino só permaneceu unido até o fim do governo de Salomão. Nos séculos seguintes, os descendentes de Davi governaram apenas sobre Judá, o reino do sul. Por fim, esse reino foi destruído e nunca mais um descendente de Davi foi rei sobre Israel. O que dizer então da promessa feita por Deus de que o reinado davídico continuaria para sempre? O Novo Testamento aponta para Jesus. Ele era descendente de Davi e Deus o proclamou Cristo, ou Messias, isso é, o Rei ungido. A vida e o reino de Davi prefiguram o reinado messiânico de Jesus Cristo, que durará para sempre. Aleluia! É sempre bom lembrar-nos de nomes bíblicos que fazem parte da grande história escrita pelo dedo de Deus, e a história de Davi é uma delas. Peço a você que leia a história de Davi para que possa assimilar cada detalhe. Por hoje é só, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!